Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa reflexão bíblica deste sábado, quarta semana da Páscoa. Nos propomos a refletir com todos vocês sobre o evangelho deste dia, João capítulo 14, versículos de 7 a 14. O nosso texto de hoje, João 14, 7 a 14, inscreve-se na segunda parte do evangelho segundo João, que podemos denominar de livro da glória, pois é chegada a hora de Jesus, na qual ele, primeiramente, se despede dos discípulos, revelando o sentido profundo de sua obra, de sua missão neste mundo, como está lá em João, capítulo 13, versículo 1 até 17, versículo 26. Em seguida, sempre nesse livro da glória, dos capítulos 18 a 20, o evangelista nos apresenta a paradoxal vitória de Jesus sobre todas as forças que sempre se opuseram ao projeto de Deus, que ele chama de mundo. No interior da primeira parte do livro da glória, que são os capítulos de 13 a 17 de João, no primeiro discurso de despedida, encontra-se a nossa passagem de hoje, João 14, 7 a 14. Então, dentro do primeiro discurso de despedida de Jesus, está o evangelho deste sábado. Estamos na véspera de sua prisão e morte. Portanto, Jesus nos deixa o seu testamento nas palavras que profere nessa longa conversa com seus discípulos, que engloba, como dissemos, os capítulos de 13 a 17. Ao final da última ceia, os discípulos começam a intuir que Jesus não permanecerá mais muito tempo com eles. A saída precipitada de Judas Iscariotes, o anúncio de que Pedro o negará muito em breve, as palavras de Jesus falando de sua própria partida, deixaram seus discípulos desconcertados e abatidos. O que será dos seguidores de Jesus? Jesus percebe esse clima de desolação e toma a iniciativa de animá-los, encorajá-los, enfim, dar-lhes esperança. É esse o objetivo de seu primeiro discurso de despedida, no interior do qual encontra-se o evangelho que a liturgia nos propõe hoje, sábado. Ele faz isso deixando bem claro que, primeiro, o Pai e ele também habitará no meio de seus discípulos. Isso mesmo. Isso fica claro no versículo 23 deste mesmo capítulo, onde Jesus afirma: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Segundo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, não há revelação maior e mais completa do que aquela que ele realizou enquanto esteve nesta terra. Só há um meio, uma maneira do ser humano compreender o seu lugar neste mundo, crendo e vivendo como Jesus, o enviado do Pai, o revelador de Deus aos seres humanos. Neste ponto, então, inicia-se o texto do evangelho de hoje. E Jesus nos desconcerta e nos desinstala dizendo claramente: se me conhecestes, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. O problema é que os seres humanos estavam acostumados a imaginar que Deus fosse um ser distante, inalcançável. No entanto, fazendo-se ser humano, o divino torna-se humano. O que parecia impossível aos olhos da humanidade, torna-se possível e concreto em Jesus de Nazaré. Deus agora é ser humano. Repito, Deus agora é ser humano. Isso é comprometedor, isso é revolucionário, isso é radical. Afinal, um Deus distante e inalcançável é para ser adorado. Mas um Deus presente, próximo, humano, é para ser seguido, imitado. Filipe nos representa. Afinal, todos queremos ver Deus, sentir Deus, testemunhar algo extraordinário, espantoso e inefável para podermos crer em Deus. É a eterna tentação da idolatria, como Moisés que desejava ver o rosto de Deus, como está lá em Êxodo, capítulo 33, versículos 18 a 23. No entanto, para sentirmos a presença de Deus e sabermos como Ele é, basta contemplar Jesus.
especialmente na hora que ele provará seu amor até o fim, como ele disse na última ceia. Abre aspas. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Portanto, não se trata aqui de adoração, mas de imitação, ou seja, de seguimento. Crer em Deus é crer em seu Filho, Deus feito homem. Quem não crê no ser humano, quem não ama o ser humano, quem não enxerga e trata o seu semelhante como o próprio Deus, não é seguidor de Jesus, não conhece a Deus. Não é que Jesus represente o Pai. Vou repetir. Não é que Jesus represente o Pai. Não. É algo mais forte que isso. Jesus está no Pai e o Pai está nele. O Pai mora, permanece, como diz o evangelista, sempre em Jesus, e nesta morada ele realiza as suas obras. Como está lá no Evangelho. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Como está lá em João capítulo 14, versículo 10. Afinal, como Jesus já havia dito, eu e o Pai somos um, como está em João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Jesus não pede para crer nele por causa de sua doutrina, de sua teologia, mas de suas obras. As obras comunicam vida, porque a doutrina pode ser questionada, mas as ações que comunicam vida podem ser vistas, podem ser verificadas. As obras em favor dos seres humanos são o único critério de credibilidade para Jesus e seus discípulos. Como diz lá, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Está em João 14, 12. Esta é uma afirmação surpreendente. Jesus assegura que todo aquele que crê nele, e isso significa adesão total ao seu projeto de reino de Deus, concordância absoluta com a proposta dele, poderá realizar ações que comunicam vida, tal como ele o faz. Jesus adverte os seus discípulos que sua morte não será uma ausência, mas uma presença ainda mais intensa. O fato de não haver a presença física de Jesus não deve ser encarado como uma perda, mas como um ganho, e permitirá aos discípulos e à comunidade realizar as mesmas ações de Jesus com o seu mesmo poder. A despedida de Jesus não deixa de ser também a sua entronização na glória de Deus, como nos fazem perceber os versículos 13 e 14 deste capítulo do Evangelho de hoje, que dizem: e o que pedirdes em meu nome, eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Aqui é Jesus quem age, isso mesmo. Isso é de certo modo inesperado, pois Jesus sempre insiste que é o Pai quem age. Porém, chegada a hora da glorificação de Jesus, sua exaltação após a morte, podemos compreender que a unidade na ação de Jesus e do Pai é tão forte que Jesus se torna aquele que age para realizar as obras que comunicam vida aos demais seres humanos. Os que seguem a Jesus deverão pedir, isto é, orar ao Pai. Afinal, por si mesmos, os seres humanos não teriam essa capacidade e interesse. As obras de vida não são uma performance dos discípulos de Jesus, mas o fruto da concessão pelo Cristo exaltado dos pedidos feitos pelos cristãos. Ou seja, após a Páscoa, é o Cristo ressuscitado que atuará e prosseguirá o projeto de amor do Pai. Então, é tempo de orar, de pedir a Jesus que nos auxilie a viver a fé como uma prática de comunicação de vida. Uma prática que promove mudanças favoráveis a uma vida plena para todos os filhos e filhas de Deus. Muito obrigado a você que nos acompanhou no dia de hoje. Não perca
Amanhã tem mais. Cada dia a palavra de Deus está aqui, sendo meditada e refletida com você. Obrigado.